trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia com o tema A Formação do Profissional de Educação Inclusiva. Integrantes: Ana Paula da Silva Pomponete, Ana Paula dos Santos Avelar Gama, Carolina da Costa Lopes de Oliveira, Lucélia Pereira da Silva, Michele Carla Martins Melo, Ozenir Rodrigues da Silva. A educação é um direito fundamental que contribui com o desenvolvimento do país, transforma vidas, abre horizontes, mas para isso nós temos que ter profissionais engajados e capacitados nesse processo. Considerando o cenário das crianças com deficiência que frequentam a escola regular, fica muito mais evidente a necessidade de preparação desses profissionais, não só tecnicamente, mas também psicologicamente, para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia. Incluir não significa apenas ter o direito ao acesso à escola regular e à socialização. Tem que ir além. Tem que garantir a apropriação do conhecimento, avançar na aprendizagem. Para isso, é importante focar nas competências e potencialidades dessa criança, para poder encontrar meios e alternativas para favorecer a aprendizagem na sala de aula. Nesse contexto, a gestão escolar é de extrema importância para apoiar o profissional de educação, valorizar, ampará-lo e assim ele se sentir preparado para enfrentar a sala de aula e contribuir com a educação. Nesse trabalho de conclusão de curso, nós buscamos analisar o lado do professor. O que esse profissional precisa? Qual apoio ele necessita para realizar uma educação inclusiva de qualidade? Para que a pesquisa pudesse ganhar forma, foram realizados alguns questionamentos em torno da pergunta norteadora. Qual é o apoio que o profissional de pedagogia recebe para um trabalho de qualidade na educação inclusiva? Qual tipo de apoio o professor necessita para realizar a educação inclusiva de forma eficiente? A formação continuada é suficiente? O professor está preparado para lidar com as situações adversas de uma sala de aula de forma inclusiva? Recebem apoio psicológico para enfrentar os desafios do dia a dia? A hipótese levantada a partir do princípio de que há um déficit muito grande de profissionais qualificados em educação inclusiva, que não estão capacitados para lidar com as diversidades dos alunos, que não recebem apoio e nem incentivos para se qualificarem e que são extremamente cobrados por resultados e entregas. Partindo dessa hipótese, percebemos a importância não só da formação inicial aprofundada em certos temas mais relevantes, mas também da formação continuada dos professores que atuam em classes que recebem alunos com necessidades de educação especial. E como esses profissionais precisam se sentir preparados, valorizados, engajados e amparados pela comunidade escolar. Precisam também de estruturas, materiais didáticos e metodologias para então realizar um trabalho de inclusão educacional de qualidade. O objetivo geral do nosso TCC é investigar na literatura como tem sido a formação do profissional de pedagogia referente à educação inclusiva. E os objetivos específicos são investigar se esses profissionais recebem formação adequada quanto ao tratamento de cada deficiência a ser trabalhada em sala de aula. Investigar se esses profissionais recebem apoio psicológico para o enfrentamento das questões do cotidiano. Investigar também se há formação no processo de trabalho dos profissionais de pedagogia, bem como a formação continuada desses sujeitos. Este estudo é uma revisão de literatura que busca responder qual o apoio que o profissional da pedagogia recebe para um trabalho de qualidade na educação inclusiva. A nossa pesquisa foi realizada no Banco de Dados do Ministério da Educação, CAPES, e utilizamos os seguintes descritores para essa pesquisa: formação continuada, educação inclusiva, inclusão escolar, saúde mental e pedagogia. Ela também foi refinada no período de 2017 a 2021, no idioma português e busca periódica por pares. Nessa pesquisa, encontramos 806 artigos, dos quais utilizamos os seguintes critérios para a inclusão:
responder a nossa pergunta norteadora, leitura por títulos, estar em idioma português, estudo realizado nos últimos 5 anos e não se tratar de matérias específicas, como ciências e educação física. Essa revisão foi feita por pares, já que o nosso grupo contém 6 integrantes. Escolhemos 52 arquivos para leitura dos resumos e considerações finais. Após isso, foram selecionados 12 arquivos, os quais escrevemos parágrafos para compor os resultados da nossa pesquisa. Após realizar a pesquisa na base de dados do Ministério da Educação CAPES, foram encontrados 806 títulos relacionados à pesquisa. Destes, 52 foram selecionados para leitura em pares no grupo de 6 integrantes. Foram excluídos 7 artigos por não ter o texto completo disponível para leitura, e 33 foram lidos resumos e considerações finais, e por não responder à pergunta norteadora: qual é o apoio que o profissional da pedagogia recebe para um trabalho de qualidade na educação inclusiva? Foram excluídos, restando assim 12 artigos que foram lidos na íntegra pelo grupo a fim de compor essa pesquisa. Resultados. Após a leitura na íntegra desses 12 parágrafos, foram colocados em uma tabela e deles foram retirados os principais achados e nos trouxe os assuntos para refletir, como a importância da participação de uma gestão, a importância da formação continuada dos professores, a importância de parcerias com universidades. Vimos também estratégias e metas do PEI, Plano Educacional Individualizado, do PNE, Plano Nacional de Educação. Vimos também programas com escuta sensível para professores que trabalham com bebês deficientes e a partir desses assuntos, então, nos foi gerada uma discussão. Os resultados obtidos foram separados por categoria. A primeira, sobre programas de escuta sensível e reflexiva, onde 4 estudos sinalizaram que programas de acompanhamento dos professores devem incluir rodas de conversa com escuta reflexiva das dúvidas, experiências e práticas dos professores. Isso ajuda a fazer uma melhor análise das dificuldades. A segunda categoria também fala sobre escuta sensível entre professores e educandos. 2 estudos relatam sobre a importância dessa escuta para desenvolver igualdade entre professor e aluno para entender o universo do outro. A terceira categoria, sobre união entre gestão e professores, com 2 estudos, demonstrou que, quando existe parceria com a gestão escolar, os professores se tornam mais confiantes para proporcionar uma educação inclusiva de qualidade. A quarta categoria diz respeito às metas do PNE quanto à educação inclusiva. 2 estudos enfatizaram que, apesar de o plano visar um ensino de qualidade para a educação inclusiva, eles não contemplam informações mais detalhadas sobre cada tipo de deficiência. Os estudos também mostram que, sem a participação da gestão, o plano não funciona. É na quinta categoria que tem o tema Reformulação da formação inicial dos professores. No trabalho de Tavares e Fumes, de 2020, e Oliveiras e Gonçalves, de 2017, foi pontuado que os cursos de formação inicial, eles não atendem às necessidades da educação inclusiva, e gerando assim, então, a falta de preparo dos professores. Os autores Oliveira e Gonçalves também, eles atestam que os investimentos mais comuns, eles são na formação continuada, de curta duração e à distância. Na sexta categoria, que tem o tema Política de Valorização do Professor e Melhoria nas Condições de Trabalho. Então, para os autores Reis e Souza, de 2018, para além das melhorias na formação inicial, na formação continuada, dos programas para melhorar os índices de alfabetização, precisa-se também que haja a participação dos professores na elaboração desses cursos, para que eles não sejam meros executores. E há que se pensar também nas questões estruturais e motivacionais, como a melhoria de salário, salas com números menores de alunos, questões essas que também influenciam no trabalho do professor. E na última categoria, que tem o tema
a importância do vínculo entre as universidades e as escolas para a produção de trabalhos que contribuam com a melhora das competências dos docentes. Então, o autor Dias observou que para a implementação de uma escola inclusiva é fundamental a importância do papel do professor nesta realização. Então, eles precisam se sentir motivados, preparados e comprometidos. E no trabalho desse autor, ele conseguiu também, através da aplicação de uma escala, identificar variáveis que permitiam perceber o perfil do professor com maior eficácia para a aplicação de práticas inclusivas. Então, ele destacou também como é importante, né, a união entre as escolas e as universidades para produzir trabalhos que tenham aplicabilidade nas práticas docentes. Fortaleza e limitações. A partir dessa pesquisa, é possível constatar que alguns fatores nos limitaram e nos possibilitaram um melhor aprofundamento sobre o tema. Um desses fatores foi o tempo, pois tivemos apenas 2 meses e não conseguimos sair a campo para realizar uma entrevista, coletar dados mais substanciais, ter informações mais relevantes e atuais. E com isso, muitas das nossas pesquisas foram encontradas através de revisões de literatura e pesquisas bibliográficas. Os estudos de campos são muito escassos sobre o tema específico. Outro limitador foi a língua, pois as pesquisas realizadas foram exclusivamente na língua portuguesa. Mesmo com os desafios que foram enfrentados, é possível considerar que a intenção do estudo foi atingida, na medida que foram encontradas respostas para os objetivos da pesquisa, pois foram reveladas as dificuldades e as fragilidades da formação continuada para o processo da educação inclusiva. Essa constatação torna o estudo relevante, pois suscita discussões a respeito do assunto e, dessa forma, contribui com estudos já desenvolvidos nessa área. Com isso, favorece a compreensão da necessidade de melhoria e investimentos na área da educação inclusiva e formação continuada. Uma escola inclusiva não basta estar fisicamente preparada para receber o aluno. Não é apenas paredes ou rampas de acesso que vão fazer a diferença. São transformações muito mais profundas. A começar pelo professor. Esse profissional de educação deve se sentir preparado, deve se sentir capacitado para poder realizar um trabalho de qualidade na inclusão dessa criança com deficiência. E para isso é necessário uma formação continuada, um desenvolvimento profissional permanente com atualização constante de métodos, conteúdos e experiências, para proporcionar competências específicas para alcançar a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Através da pesquisa realizada, nós pudemos comprovar que existem cursos, programas e políticas públicas voltados à formação continuada. Porém, são limitados, com conteúdos rasos, de curta duração e que acabam não trazendo ao profissional competências adequadas para que ele se sinta realmente preparado em assumir e enfrentar os desafios do dia a dia da sala de aula de inclusão. O tema educação inclusiva é um tema em constante transformação diante das pesquisas, dos estudos e diagnósticos que surgem diariamente. Com isso, o profissional de educação tem que estar preparado e se sentir capacitado para enfrentar o dia a dia e com seus conhecimentos atualizados. E só a formação continuada pode proporcionar essa atualização. Por isso, o tema ele não é algo estático, é algo em um processo construtivo e progressivo. Além do conhecimento proporcionado pela formação continuada, que esse profissional precisa ter acesso, seja através de cursos ou políticas públicas, para se sentir atualizado e realmente preparado em enfrentar as situações do dia a dia de uma educação inclusiva, ele também precisa de amparo, de apoio psicológico e valorização,
porque trabalhar com educação inclusiva é desgastante, exige empenho, tempo, gasto, gera estresse emocional que podem aí comprometer a saúde desse profissional. Nesse trabalho foi possível perceber que muitas das pesquisas são voltadas para os métodos, estratégias para se realizar a inclusão. São mais focados na criança com deficiência e não tanto no profissional, o que esse profissional precisa, qual apoio ele necessita para poder estar realizando realmente uma educação inclusiva de qualidade. E foi possível perceber também que no Brasil o tema educação inclusiva ele não foi tratado de forma consistente para ser resolvido, para ser realmente solucionado o problema da causa raiz de forma consistente. Ele vem sendo postergado de governo a governo sem uma política pública que tenha uma continuidade e que realmente venha se transformando para fazer a diferença. O professor não pode ser o único responsabilizado pelo processo de educação inclusiva. Ele é o pilar mais importante, ele precisa estar capacitado e preparado através da formação continuada. No entanto, ele também precisa do apoio psicológico, ele precisa de uma equipe, ele precisa que a gestão esteja engajada nesse movimento. Somente dessa forma a gente vai conseguir mudar o cenário da educação inclusiva e levar a sério essa palavra a fundo, transformando realmente a educação.